Olá pessoal, nessa videoaula iremos realizar a correção da atividade física do dia 4 de maio de 2021. Vamos lá? Primeira questão. O que significa dizer que a carga elétrica é quantizada? Podemos dizer que a carga elétrica é quantizada quando essa carga assume um valor múltiplo do mínimo, e esse mínimo é igual à carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Em outras palavras, significa que qualquer quantidade de carga elétrica é múltiplo de um determinado valor. No caso, a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Está respondida a primeira questão. Questão 2. Um objeto tem um total de 10 elevado a 23 prótons. O que se pode concluir a respeito de sua carga se ele tiver 10 elevado a 23 elétrons? Analisando, se o objeto, num total, no seu corpo, ele tem 10 elevado a 23 prótons, que são cargas elementares positivas, e na primeira condição e pergunta, 10 elevado a 23 elétrons, tem aqui uma igualdade, tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, dizemos que ele está em equilíbrio eletrostático, portanto, esse corpo está neutro nessas condições. Então, resposta, ele estará eletricamente neutro. Letra B. Se ele tiver menos de 10 elevado a 23 elétrons. Ora, se ele tem menos elétrons e mais prótons, ou seja, eu tenho 10 elevado a 23 prótons e menos que 10 elevado a 23 elétrons, ou seja, eu vou ter mais prótons, cargas elementares positivas, do que elétrons, que são cargas elementares negativas. Portanto, se tenho mais prótons, esse corpo estará eletrizado positivamente. Alternativa C. E se ele tiver mais que 10 elevado a 23 elétrons? Ora, se ele tem mais elétrons do que prótons, prótons tem 10 elevado a 23 prótons, e ele tem mais que 10 elevado a 23 elétrons, ou seja, ele terá mais cargas elementares negativas, portanto, ele estará eletrizado negativamente. Tá certo, pessoal? Então, letra A, prótons e elétrons na mesma quantidade, o corpo está neutro. Quando eu tenho menos elétrons e mais prótons, estará eletrizado positivamente. E quando eu tenho menos elétrons e mais prótons, cargas positivas, quando eu tenho mais elétrons e menos prótons, ou seja, mais cargas elementares negativas, eletrizado negativamente. Questão 3. Calcule quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que ele adquira a carga elétrica de 9,6 microcoulomb. Vamos à questão. Então aqui ele quer saber quantos elétrons devem ser retirados de um corpo. Então vamos interrogar. Ele quer saber o número de elétrons que vai ser retirado de um corpo para que ele adquira carga de 9,6 microcoulombs. Então, se eu retiro elétrons de um corpo, ele fica eletrizado positivamente. E ele já deu o valor da carga, 9,6 microcoulomb. Sabemos também que o valor da carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Portanto, e detalhe, como ele deu essa unidade aqui é um submúltiplo. Como aqui está 9,6 microcoulomb, 1 micro equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, 1 microcoulomb. Substituindo micro por o valor numérico, coloca a base 10 vezes 10 elevado a menos 6. Se fosse 1 mili, seria 10 elevado a menos 3. Se fosse 1 nano, seria 10 elevado a menos 9. Pronto, já tem os dados, agora eu vou substituir. Toda carga é quantizada, nós vimos isso lá na primeira alternativa. E ela se traduz nessa fórmula. Carga Q é igual a número de elétrons ou prótons
Aliás, N é a diferença de elétrons e prótons na matéria, N vezes E. Substituindo, a carga vale 9,6 vezes 10 elevado a menos 6, igual a N, que é o x da questão, e a carga elementar, substituindo, é por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulos. Pronto. Como eu tenho um N multiplicando com a carga elementar, ó, N igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e eu quero descobrir o valor de N, que é o número de elétrons que vai ser retirado do corpo para ele ficar eletrizado, então vou passar a carga elementar para o outro membro, ó, dividindo. Se ele está multiplicando com N nesse membro, ele passa para o outro membro com sinal invertido. Se está de multiplicação, vai de divisão. Pronto, então ficou 9,6 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Pronto, isolei N, ó. O N é igual a isso, então eu posso inverter. Aí eu posso botar N é igual, não vai alterar, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, ó, N é igual a 9,6 dividido por 1,6 dá 6. E menos 6, aí ó, divisão de bases iguais, aqui eu tenho 10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a menos 19. Divisão de bases iguais, conserva uma única base e subtrai os seus expoentes. Então aqui vai ser menos 6, menos da regra, menos 19. Aí menos da regra, menos 19, menos com menos dá mais. E menos 6 mais 19, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. No caso, o 19 passou a ser positivo. Então, conservo o sinal de mais, eu deixei 100 aqui, você poderia colocar o sinal de mais. Aí, menos 6 mais 19 dá 13. Portanto, o número de elétrons que deve ser retirado desse corpo para que ele adquira essa carga de 9,6 microcoulombs será de 6 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Pronto, pessoal, eu finalizo essa aula e a correção do exercício do dia 4 de maio por aqui. Desejo a vocês um bom dia, bons estudos e até a próxima oportunidade. Tchau!